Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um programa La Personnalité. Vocês vão assistir os nossos melhores momentos de um ano de programa. Venham comigo. Reunimos para essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Queremos, com essa celebração, também com a procissão que realizamos, honrar a memória desses dois grandes discípulos missionários e apóstolos de Jesus nosso Senhor. Em nome do Pai. Estou aqui com as artistas maravilhosas de Paraty, onde elas conseguiram o apoio da Casa de Cultura, né, da Secretaria de Cultura de Paraty, esse espaço onde antigamente era o mercado de frutas e de peixes, né? Rosângela, conta um pouco da história de vocês. É um grupo, né, de artesãos que a gente tem o apoio da Secretaria de Cultura, né? Que já passou vários artesãos por aqui com técnicas maravilhosas, mas a gente tem esse grupo agora recente, né, que permanece. Nós já estamos há 4 anos utilizando esse espaço público, que no decorrer a gente tinha parte da feira aqui, que é o final de semana, e hoje em dia a gente se apropriou do mercado de peixe, improvisamos a nossa loja, que ela vai de segunda a segunda. A localização, diga-se de passagem, é privilegiado, né? Porque é o cartão postal de Paraty. É o cartão postal de Paraty. É o cartão postal de Paraty, o antigo cais de pesca, que agora é o cais de turismo, né? Muitas pessoas usam o artesanato como complemento de renda. No nosso caso aqui, já é nossa profissão. A pessoa não precisa ser paratiense, tem que ter pelo menos residir na cidade mais de 2 anos, desenvolver uma técnica da base conceitual, tanto nacional ou pode ser a nossa municipal. Eu falo a questão municipal porque tem algumas técnicas de nossa tradição que não constam na base, né, como artesanato, mas é tradição de Paraty. Que eram as coxas de retalho, aquelas estrelas que a gente chama de espicula e Estrela Felicidade. Tem algumas coisas do nosso artesanato, né? E tem que ter 2 anos, desenvolver isso, fazer um portfólio, levar na Secretaria de Cultura, lá apresentar seu trabalho, que você tem que fazer, você tem que executar ele. E aí você ganha uma carta para vir para cá e fazer parte do grupo. Eu tive vendo cada mesa de exposição um artesanato riquíssimo, de um valor assim imenso. E a gente precisa realmente mostrar, né, para todo o povo que hoje em dia o artesanato se vive realmente de artesanato e não é mais só uma complementação de renda, porque coisas maravilhosas são criadas, né? Como você estava me falando. A primeira peça que a pessoa cria, ela cria porque ela é uma artista, não é? Fala de novo para mim, porque ficou muito marcada essa frase que você falou e é legal o povo saber. Qual a diferença de artista e artesão? É uma dúvida de muitos, né? E ele falou: Rosângela, quando você pega uma peça, a tua primeira peça, e você dá tudo dela, você cria, faz a sua criação sobre ela, isso é o artista.
Depois que você pega ela e faz mais 2, 3, aí é o artesão. Então, o artista está sempre junto com o artesão. Tá? Então, aí eu entendi que eu sou artista, mas eu também sou artesã. Quando eu pego as minhas folhas e eu crio uma peça, aquela peça conceitual, eu sou o artista. Na hora que eu pego uma e reproduzo para poder ter venda, eu sou o artesão. Com certeza. E um não anda longe do outro. Vamos falar um pouquinho com você. Como é mesmo o seu nome? Ana Cláudia. Ana Cláudia, que prazer estar aqui com vocês. Prazer meu. E você já herdou isso da avó, né? Sim. De estar fazendo crochê. Desde quantos anos você estava me falando? 9 anos de idade. 9 anos. Apaixonada pelo que faz. Muito, muito. E tem também a costura também, né? Que está no sangue, que é da minha mãe. Né, que minha mãe também costurou anos e anos. Hoje ela está com 82, já não costura mais, né? Isso é o que eu falo, né? A importância dessa tradição, a gente resgatar a cultura, a tradição, não deixar morrer realmente isso no meio nosso, né? Verdade, e vocês aqui de Paraty com esse artesanato riquíssimo, que todas as vezes que eu venho para cá eu não deixo de passar nas lojas, de ter essa oportunidade de ver coisas lindas, né? Então, parabéns para vocês. Obrigada. Esse trabalho maravilhoso, que Deus possa iluminar ainda mais a mente para que coisas maravilhosas para essas artistas, né, venham para poder trazer novidades para a gente. Sim, que está sempre buscando um artesanato diferente, coisas lindas. Vocês estão de parabéns, muito obrigada por receber a Personalité. E vamos chamar o povo de Guará, do Vale do Paraíba todo, para vir para cá, né? Ai, povo, ó, vem conhecer com Paraty, nosso artesanato. Vão ser bem recebidos, com certeza, com todo amor e todo carinho. Esse povo é muito acolhedor, gente. Venham para Paraty, realmente, vocês não vão perder em nada. Aqui é tudo riquíssimo. Oi gente, bem-vindo a mais um programa do La Personalité com o seu chefe Homero. Hoje a gente vai fazer aqui uma coisa muito especial, paçoca. Quem que aí já não ficou com água na boca, hein gente? Eu duvido que alguém não goste de paçoca. Mas vocês sabem a história da paçoca? Paçoca, na verdade, vem da palavra poçoca, dos índios guaranis, que significa amassar com as mãos. E as primeiras paçocas eram feitas com peixe, gente, isso mesmo. Depois foram feitas com carne, na época dos tropeiros, carne seca, carne de sol. E daí depois, com o Padre Anchieta, quando ele veio para cá, ele acrescentou o amendoim e fez a paçoca doce, que a gente conhece hoje em dia. Principalmente para substituir a paçoca de carne na época das comemorações religiosas, que não se podia comer carne. Olha que interessante. E para falar sobre isso, eu vou chamar uma pessoa que tem na família dele mais de 120 anos de história com paçocas e doces. Isso mesmo, gente. Filho do seu Agostinho, está aqui comigo o Olavo. Bom, Nero. Prazer, Olavo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos aí falar um pouco sobre a paçoca. Na parte de tradição, eu sou a 4ª geração da família já, né? Que mexe com a parte de doce, de paçoca. Começou com a minha bisavó, passou para minha avó, meu pai e agora está comigo. E eu tô desde os 10 anos já que eu frequentava a feira com meu pai, já fazia paçoca, fazia doce. Que responsabilidade, hein? Tem um pouco. Você começou com quantos anos com seu pai? 10 anos na feira. 10 anos na feira. E seu pai, ele sempre, eu lembro dele assim, na feira, com aquele monte de paçoca e doces. Não era só paçoca que vocês faziam mais doces também, né? Sim, tinha os doces, eram 30 tipos de doce. Meu Deus do céu. Tinha 4, 5 tipos de paçoca. E você agora, você continua fazendo feiras, vocês continuam? Devido à pandemia teve ainda algumas mudanças, né, em casa com o falecimento do meu pai e ficou só eu e minha mãe para fazer os doces, então ficou muita coisa, sobrecarregou nós dois. E ela já está com uma certa idade, ela querendo dar uma descansada. Então a gente decidiu dar uma parada e no momento eu só estou fazendo paçoca. Ele que me contou, na verdade, dessa paçoca antes de ser feita de peixe. Eu até conhecia de carne, mas nunca tinha ouvido falar na de peixe. Ele estava me falando que os índios no começo começou com o peixe e a farinha e depois com a carne e até mesmo com a carne foi mais com os tropeiros, né? Você estava me contando isso, né? Os tropeiros usavam muito, né? Que vinha de Minas para Paraty e a carne seca, ele fazia paçoca, ela tinha a conservação dela era fácil, manuseio fácil, porque deixava no lombo do burro ali, ele só enfiava a mão no borná e
e comia, não precisava parar tanto para se alimentar. Ah lá, gente, já estão aprendendo. A bornar deve ser algum lugar onde ficava estocada a paçoca. Aquelas caixas que ficavam atrás do burro, né? Do lombo do burro, onde carregava, tinha os pesos, a parte de alimentação, roupa. Gente, como todo mundo aí que assiste o programa, não sei de onde é, a região nossa aqui é muito famosa pelos tropeiros, porque é uma região que vinha de Minas aqui para a região de Paraty, onde tinha o porto, os barcos, para levar toda a riqueza nossa embora, né? Então, é por isso que quando a gente fala da paçoca daqui, é uma comida muito tradicional, uma coisa muito, muito preservada. E a gente estava conversando, tem vários tipos de paçoca, né? Na parte litorânea, a gente usa muito a farinha de mandioca. Mas no sul de Minas é a farinha de milho, mais rapadura, aqui já é mais açúcar. Engraçado, né? Como uma cultura é diferente, às vezes de um lugar para outro e um lugar tão próximo, né? Você vê, assim, não é nem tão distante e a gente já tem dois tipos diferentes de paçoca a fazer. Ele estava falando da paçoca de carne seca, só explicar para vocês, gente, que como a paçoca era um produto para ser levado pelos tropeiros, às vezes por longo tempo, por isso se usava a carne seca ou a carne de sol junto com a farinha. Mas é bem seco mesmo e dura bastante tempo, tá? Não era carne crua não, tá? Senão isso aí estragaria rápido. Só para a curiosidade aí. Mas então, voltando para a paçoca doce, né? Que hoje eu tô aqui, a gente está interessado nela, né? Pelo jeito você vai fazer pra gente, tô vendo aqui. Você pode mostrar pra gente os ingredientes, falar um pouco deles? Bom, vou falar aqui, a gente vai começar com o amendoim, né? A gente bate ele até ele ficar nessa consistência, ele vai formar uma massa, como se fosse uma pasta. Depois a gente adiciona a farinha, o açúcar e vai uma pitada de sal também. E essa é a tradicional paulista. E depois a tradicional mineira, em vez da farinha de mandioca, a gente coloca a farinha de milho e a rapadura. Agora, gente, mostrar para vocês a Ferrari dos pilões. Olha só, gente. Esse aqui é um pilão que já tem mais de 100 anos, que era da minha avó. É uma madeira, uma jacarandá paulista. E a mão é pau-brasil. Quem fez foi meu pai, a mão. Olha, gente, a gente ouve falar de pau-brasil nos livros de história todos. Aí, pra quem nunca viu, esse é o pau-brasil. E pesado, viu, gente? Ó, segurei, é pesado. Maciço. Bom, gente, começar essa receita, ela vai 1 kg de amendoim. A gente vai começar a bater ele agora. Vamos pôr uma pitada de sal. Um pouquinho de sal, tá, gente? Não é muita coisa, não. Começa a bater. Tem algum segredo, por exemplo, bate no meio da... Bate nas bordas. Nas bordas. Nas laterais, E deixa ele escorregar para baixo. Deixa ele vai pulando. Sempre quis saber disso, nunca soube para quem perguntar. A gente só encontra você vê a paçoca já pronta, né? Essa que você está fazendo é a paçoca paulista, então. Essa é a paulista. Ela vai sal, açúcar e farinha de mandioca. Maravilha. Esse procedimento leva quanto tempo mais ou menos amassando? Essa quantidade vai uns 10 a 15 minutos. É que quanto mais bater, mais óleo o amendoim solta, mais molhada a paçoca fica. E aqui a gente coloca 1 kg de amendoim para meio quilo de farinha e meio quilo de açúcar. Então quanto mais amendoim você colocar, mais molhada ela fica. Aí fica aquela paçoca de corte que fala, né? Paçoca gorda. Eu queria perguntar pra você, lá às vezes eu chego lá no Mercadão e vou comprar e sempre tem a paçoca mais úmida, a paçoca mais seca. Tem algum na verdade, de nome ou só... essa diferença é a quantidade de amendoim. A quantidade de amendoim. Quanto mais amendoim, mais tempo bater, mais óleo ela solta. Lembrando, gente, que esse amendoim já está torrado, tira aquela casquinha dele, né, por fora. E não pode torrar muito, senão ele passa um amargo, né, pra paçoca. Olha isso aí, gente, importante isso aí, viu? Tirar a casca, então, torrar e não torrar muito, não deixar queimar. E deixando a casca, a paçoca fica mais seca. Por isso que tem gente que faz com a casca e peneira, tem gente que peneira a paçoca. Olha, tá vendo? Mais uma dica. Eu acho que peneirando ela perde um pouco de sabor. Você tira amendoim dela, né?
Então, gente, ele estava me contando aqui que quem fazia a paçoca antigamente, na época dos índios, eram as meninas, né? Isso, as mulheres juvenis, né? E, na verdade, o pilão não era usado somente para paçoca. Era para limpar o café, limpar o arroz. E quem fazia todo esse trabalho eram as mulheres. Os homens saíam para caça e as mulheres ficavam na lida da comida. Olha só, gente. E vocês não imaginam o cheiro que está subindo aqui agora dessa paçoca. Se pudesse, se entrasse o cheiro aí na TV, vocês não iam conseguir ficar sentados. Está impressionante. E ele estava me contando também um pilão aqui. Eu tinha falado para ele que eu já vi os pilões que são só a parte de baixo. Ele estava falando que esse pilão é a parte de baixo e a parte de cima, mas a parte de cima é mais leve do que a parte de baixo, para dar um contrapeso, para facilitar na hora de soprar. Mas se você virar e usar o outro lado, ele funciona do jeito inverso, ele acaba desequilibrando. Gente, olha o óleo que está soltando o amendoim. Olha o creme que está formando. Gente, aqui quanto mais bater, mais óleo ela solta, mais molhado fica a paçoca. Gente, esse é o ponto. Agora a gente entra com a farinha. Tá? Foi 1 kg de amendoim, agora meio quilo de farinha de mandioca. Vou deixar aqui. Quer que eu vá colocando quando você batendo? Pode misturar. Aqui, olha, gente. Como é que você sabe a hora do ponto de colocar o açúcar? Ela já misturou bem, tá uniforme a cor dela. Tá, então quando tiver uniforme, tiver misturado bem a farinha, põe com açúcar. Pode pôr o açúcar. Meio quilo de açúcar. Não tenho a mesma experiência, mas vamos ver lá, gente. Primeira paçoca da minha vida. Gente, uma tradição, meu pai fazia muito. Terminou a paçoca, 3 tapinhas aqui na beira do pilão, que é para pedir licença. É só cortar uma banana, um sorvete, um açaí. Ou ela pura mesmo. Olha que maravilha, gente. Meio de farinha, de mandioca e meio de açúcar. Ó, 2 kg de paçoca, facinho de fazer, é só ter ele, ó. Pra bater. Pera aí. Bom, gente, agora tem aquela dura tarefa de experimentar, né? Pra falar pra vocês assim como é que tá. Deixa eu pegar um pedacinho. Ó, bem educadamente, eu queria pegar um pedação, mas como é na TV, a gente tem que ser educado. Divino, que delícia. Como você falou, não fica seca, né? Ela não fica seca, fica molhadinha, não fica tão doce. Não. O sabor do amendoim se sai sobre muito mais sabor do amendoim do que... Não, o sal é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas. Mesmo quando a gente vai fazer doce, tem que ter uma pitada de sal, né? O sal, ele realça o sabor, né? Exatamente. Maravilhosa, ficou maravilhosa. E agora a gente vai fazer a... A gente vai fazer a tradicional mineira. Mineira. Que é o amendoim, a gente já bateu ele, rapadura e farinha de milho. O processo é basicamente... O processo, a gente começa primeiro com a rapadura, tá? A gente vai pôr ela aqui. Bate primeiro a rapadura, faz uma massa dela primeiro. Aqui, ó. Porque se entra primeiro com o amendoim ou a farinha, depois para quebrar a rapadura ela vai ficar com muito pedaço.
Ah, certo. Não tem um porquê. Primeiramente- Nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto. Não, muito bom. E essa rapadura, é vocês mesmos que fazem? Vocês mesmos Não, que essa fazem? eu comprei com o senhor do Mato Seco. Isso que eu acho legal, a gente tem que ter essa mentalidade de estar sempre utilizando os produtos da região, os produtos regionais, dando assim, né, uma oportunidade para as pessoas que vivem o entorno. Isso é muito importante. Se a gente der valor para os produtos que a gente tem ao nosso redor, né? Os produtos frescos, os produtos. Então, que acabam sendo até produtos melhores, porque são produtos feitos logo ali, são os produtos mais frescos, né? Não tem conservante, não tem. Exatamente. Mais saboroso, né? Aqui, ó. A gente bateu bem ela, formou como se fosse uma massa. E agora a gente entra com o amendoim. Lembrando que aqui foi 350 gramas de rapadura. A gente coloca um pouco menos da quantidade de açúcar, né? Olha só, gente, eu tô pondo já o creme do amendoim aqui. Ele já tinha amassado, tá? Para adiantar. Por exemplo, normalmente, quando você já amassou a rapadura, você pode colocar daí, no caso, o amendoim também. Pode ser o amendoim inteiro. Inteiro, que nem você fez outra vez, e misturar, não precisa ser a pasta. Na verdade, podia colocar já a rapadura e o amendoim inteiro. Daí Certo. vai batendo, vai já quebrando a rapadura e amassando o amendoim ali. Ah, maravilha. Aí mistura bem agora os dois e depois pode entrar com a farinha. Certo. E a farinha será foi meio quilo de farinha de milho. No caso, esse você já acrescentou um pouco de sal no amendoim quando você Já, amassou? já. Ah, então O tá sal bom, já também foi- vai um pouco de sal aí. Olha, gente, que fica um creme. Parece um creme daqueles de avelã, de Nutella que a gente vê no supermercado. Pode pôr, por favor. Olha lá. Já virou aqui também? Pode pôr. Ela é mais seca também do que a textura outra? é a mesma. Ela fica textura é a molhada também. O sabor, se fosse a farinha de milho, ela deixa mais suave. Um pouco o sabor da... Mesmo usando a rapadura, que é... Daí com a rapadura ela vai ficar um pouco mais forte, né? O gosto. O gosto dessa rapadura ela sobressai um pouco mais. Mas no caso, se fosse o açúcar, ela ficaria um pouco mais suave o sabor. Na região nossa aqui do Vale, que usa muito farinha de milho, é em Cunha. Cunha eles costumam fazer com farinha de milho. Farinha de milho e açúcar ou farinha de milho e rapadura? E açúcar. E açúcar. Ó, gente, que a gente tava conversando, né? Cunha não fica nem a 30 km daqui, 40 km daqui, já tem um outro jeito de fazer. E aqui já é o ponto dela já. Olha só, gente. Começa a formar, se começa a bater, ela começa a formar uns torrões, ó. Olha que interessante, gente. E quanto mais bater, mais torrão vai formar. E mais, mais úmida sabor ela vai ficar. Olha que legal. Pensar que, gente, a maioria é o próprio óleo do amendoim só que tá... Você vê o tanto de farinha que a gente colocou e mesmo assim, né, umedece por causa do tanto óleo que o amendoim solta. Muito legal. Olha aqui, gente. Filma aqui, filma aqui. Soltando aqui, ó. Olha os blocos. Olha que maravilha. Ó. Que delícia. Olha, gente, primeiro a aparência, que é o que dá pra gente ver aqui. Essa aqui é a paçoca paulista, essa aqui é a paçoca mineira, tá? A paçoca paulista ela é mais escura, tá mais pro marrom, e a mineira tá mais pro amarelado. A paçoca aqui, essa paçoca aqui ficou um pouco mais úmida do que essa aqui, mas isso é por causa da quantidade de tempo também que ela foi batida. Agora vamos experimentar ela aqui. Vou pegar um torrãozinho.
precisa nem falar que tá maravilhosa igual a outra, né? Mas tem uma diferença muito grande. Essa aqui, você sente muito o gosto da rapadura. É impressionante como a rapadura ela acentua, sobressai aqui na paçoca. Bem diferente dessa que lógico que eu sinto adocicado, mas a gente não sabe de onde vem, né? É o açúcar normal. Agora, como a rapadura tem aquele sabor intenso e a paçoca mais suave, ele estava me contando que é o tipo de farinha também, o caso da farinha de milho, ela deixa mais suave ainda a paçoca, então a rapadura agregou bem o sabor. Muito gostosa mesmo, uma delícia. Particularmente falando, eu prefiro a rapadura, tá, paulista, não porque eu sou de São Paulo, mas assim, eu gostei mais do sabor dessa, para a gente conseguir sentir mais o sabor do amendoim, mas a paçoca mineira me deixou assim, nunca tinha comido, me deixou impressionado pelo sabor da rapadura e assim, né, como combina bem a rapadura com o amendoim. Mas não fica aquele sabor super saindo do amendoim, mas da rapadura. Você, o que você acha assim? Eu gosto mais com a rapadura. Né? Eu prefiro... Gosto é gosto, né, gente? Cada um tem o seu. Quando eu faço, na verdade, eu como quase 1 quilo por semana aí. Eu como dessa com rapadura. Mas você sente também que a rapadura sobressai bastante. Sai. Então tá. E, gente, agora, né, terminando, infelizmente, o programa tá uma delícia aqui, tô aproveitando, aprendendo muito hoje aqui com o Olavo. Faz favor pra mim, fala pra mim o seu telefone, como é que as pessoas podem encontrar você? Pode ser por uma mensagem, né, o WhatsApp, é o 992438986. Pode mandar mensagem, a gente vai combinando aí. Hoje em dia vocês estão trabalhando exclusivamente com somente paçoca. Aí para quem tem diabetes e quer comer um pouco, eu faço ela só o amendoim e a farinha. Aí a pessoa tem o adoçante em casa, ela adoça da forma como quer. Tá? Olha que legal, gente, olha que interessante. Tem essa opção. Não tem desculpa para não consumir paçoca aqui, viu? E muito obrigado mais uma vez por você aqui. Obrigado mesmo, boa sorte aí. Obrigado. E agora, né, vamos ficar, não sei o que fazer com tanta paçoca aqui. Vamos começar, né? Nos servindo aqui. Gente, muito obrigado por vocês, pela audiência e até a semana que vem. Um beijo do chefe. Nós estamos aqui no programa La Personnalité e eu gostaria de dar a vocês aquilo que Jesus deu a nós. Jesus nos deu muitas parábolas. As parábolas, as histórias, elas carregam muitos ensinamentos. E eu começo com essa história. Um homem vivia no interior da Rússia e ele tinha um cavalo que era o seu ganha-pão. Um dia esse cavalo fugiu. O lugar, muito pequeno, toda a aldeia foi lá dizer ao homem: que coisa ruim que te aconteceu, teu cavalo, teu ganha-pão fugiu. E ele respondeu: se é ruim ou se é bom, só Deus é quem sabe. Passado alguns dias, o cavalo apareceu com uma égua selvagem. E toda a aldeia foi lá dizer àquele homem: que coisa boa que te aconteceu. Teu cavalo voltou e trouxe consigo uma égua selvagem. Você agora está no lucro. E ele disse: se é bom ou se é ruim, só Deus é quem sabe. Seu filho mais velho foi tentar domar essa égua. A égua selvagem derrubou, pisoteou sobre ele, quebrando-lhe as pernas, os braços e algumas costelas, quase o levando a óbito. Toda a aldeia foi lá dizer a ele: que coisa ruim que te aconteceu. Teu cavalo o teu filho quase morreu. E mais uma vez ele disse: se é ruim ou se é bom, só Deus é quem sabe. Então, passado alguns meses, o exército russo entrou em guerra. Passou naquela aldeia e levou todos os jovens para a guerra. Todos morreram. E toda aquela aldeia foi lá dizer àquele homem: seu filho foi poupado dessa guerra. Que coisa boa, você tem seu filho vivo com você. E ele disse: se é bom, se é ruim, só Deus é quem sabe.
Nós somos muito imediatistas com aquilo que nos acontece. De cara, nós vamos já dizendo que coisa ruim ou que coisa boa. Nós não sabemos. É importante confiar em Deus e aguardar os desdobramentos da vida. Mas o que eu gostaria de lembrar você é, se você estiver passando por um momento muito bom, não se iluda, esse momento passa. E se você estiver passando por um momento muito ruim, não se desespere, esse momento passa. Que todos nós tenhamos uma consciência cada vez mais ampla de que devemos viver nos altos e nos baixos da vida com o coração cheio de fé e de coragem, confiando em Deus, porque Deus jamais nos abandona. Dance.